Transmissão iniciada, presidente. Reiniciada a transmissão, estamos com o quórum completo para essa sessão. Damos reinício aos trabalhos dessa sessão de julgamento para concluirmos aí os recursos que estão em condições de ser julgados nessa sentada. Chamo, então, a julgamento Pela ordem, presidente, o senhor gostaria que eu disponibilizasse processos que estão aptos a julgamento em lista? Ou eu posso chamar o próximo com sustentação oral? Nós vamos às sustentações, que no final nós fazemos a proclamação, mas assim. Eu vou providenciar. Chamo a julgamento da minha relatoria, a apelação civil inserida no PJE número 11, comporão o quórum nessa hora as desembargadoras Simone Lucinda e Diva Luci, na inscrição do doutor Israel de Souza Santana para sustentação oral em nome da apelante, né? Faço presente aqui. Eu dispenso até o voto relatório. Então, o Israel já se antecipou, né, dispensando a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência terá a palavra para o prazo regimental. Doutor Israel, peço que, ao iniciar a sua exposição, Vossa Excelência somente se identifique declinando a inscrição na OAB, por gentileza. Vossa Excelência tem a palavra. Perfeitamente. Israel Marcos de Souza Santana, OAB 46411. Inicialmente, ratifico aqui todos os predicados acerca de Vossas Excelências, atribuídas, inclusive, pelos demais membros aqui da casa, inclusive pelos demais patronos aqui que estiveram presentes, me antecederam aqui nas falas, inclusive quem abriu o doutor Rafael Brandão, o doutor Frederico de Aragão também. Agradeço a todos e endosso, inclusive, em tócton, os predicados relativos às Vossas Excelências nos empenhar dessa primeira turma, né? E até iniciando aqui, eu quero alegar que a presteza na qual rotineiramente nós temos sido recebidos por essa turma, né? A candidez, a singeleza, o trato, né? Na qual Vossas Excelências temos recebido e conforme também, né? A judicatura tem sido exercida por Vossas Excelências, o zelo, tem sido notáveis. Recebam minhas homenagens, minhas considerações. A iniciar aqui esse processo, eu vou aqui pela Igreja Cristã Maranata, ora apelante, requer-se alegar e alertar de que o apelado, de nome Solon Lopes Pereira, ele participou da Igreja Cristã Maranata, que é apelante, por mais de 20 anos. E todo esse período que ele participou da igreja, ele iniciou ali como obreiro, foi criando e crescendo dentro dos cargos da Igreja Cristã Maranata, dentro das funções. E ele, durante todos esses anos que ele participou da igreja, ele esteve presente na igreja, e por um momento ele se desvencilhou, se desvinculou da igreja, e depois disso, todos os momentos, durante todos os dias da sua vida até agora, ele tem
realizado ofensas dos mais altos níveis em relação à Igreja Cristã Maranata. Isso está esposado de maneira muito clara, evidente no processo. A Igreja Cristã Maranata, uma igreja evangélica, né, do ser evangélico, ela trata de forma totalmente honesta, robusta, de forma ordeira, né, proba, todos aqueles que estão e participam da igreja, que são membros ou que são visitantes ou que de alguma forma têm uma função. Ela trata as doutrinas ali, como o batismo do Espírito Santo, a doutrina do corpo, a doutrina do sangue de Jesus. Ela tem a sua exposição da igreja de uma forma muito séria, trata a revelação, que está medida, tudo de uma forma muito séria. E todos os momentos, o Solon, ora apelado, ele vem contra a Igreja Cristã Maranata, ofendendo dos mais altos níveis e tipos de exposição pela internet. O que a gente tem aqui hoje? Esse link de 2019, inclusive até agora, a gente tem no seio do apelado mais de 230 vídeos contra a Igreja Cristã Maranata. O próprio canal dele é escrito Maranata Anátema, como alusão à Igreja Cristã Maranata, fazendo sempre ofensas de níveis diferentes sobre a igreja. Então, não para de stalkear, não para de ir atrás, não para de tentar usar da sua liberdade de expressão para agir com difamação contra a Igreja Cristã Maranata. Isso tem sido repudiado veementemente. Por isso que ingressamos coração, por isso que a todo custo estamos demonstrando isso. Isso não pode mais subsistir. É claro, evidente. Até já tratei de outras questões aqui também, nessa câmara, nessa turma, sobre a questão do que é liberdade de expressão. O limite da liberdade de expressão é a lei. Não tem como, é incabível ele agir dessa forma. Excelências, frise a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação, a liberdade de pensamento, a liberdade de credo, culto religioso. E são alicerces, são prelúdios e alicerces no nosso Estado Democrático de Direito. Sem a liberdade de expressão é impossível, é inexequível, é utópico se exercer a democracia. Por quê? Porque a liberdade de expressão, sim, depende de debate de ideias, depende do ponto contra ponto, da dissonância, da discordância, segundo Hegel, depende da tese, antítese e síntese. Sim, para que pessoas distintas, com origens distintas e com ideias distintas, elas possam conviver. Isso é basilar. A ferramenta que nós temos, que é a liberdade de expressão, que está ao nosso uso, é importante, é fulcral a todo cidadão. Para quê? Para a lei contra a opressão, para a lei contra aquilo que é arbitrário. É isso. A gente tem a liberdade de expressão e precisa ir contra isso. A liberdade de debater ideias, de debater juízos, emoções, convicções, é necessário. A liberdade de expressão deve ser plena. Ela deve ser plena, mas jamais ela será absoluta. Sabe por quê? Essa mesma liberdade de expressão que muitos usam para ir contra a opressão, contra aquilo que é arbitrário, muitas outras pessoas usam para denegrir, para difamar, para ir contra as pessoas, contra as instituições, para pregar a violência, para disseminar o ódio, para pregar a violência de todos os meios possíveis. Sim, a liberdade de expressão é algo que nós temos na nossa sociedade como melhor, como mais valorado, como essencial. Mas nós temos que ter cuidado, né, dela mesmo, para que ela não autodestrua. E quem faz isso, quem impõe limites da liberdade de expressão é a lei. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. Artigo 5º, inciso 4º da Constituição. O que ele fala? Inclusive, traz essa baila, né? Por quê? Porque não vai trazer a questão de alguém querer ofender alguém e se privilegiar do anonimato. Então, exclui a questão da clandestinidade, de se esconder nas sombras. Mas a liberdade de expressão tem essa barreira. A barreira dela é a lei. E hoje, onde a gente vai encontrar isso? Por exemplo, no Código Penal. O Código Penal nos traz vários ensinamentos, na qual é um freio para a liberdade de expressão. Nós temos lá os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, que eles vão pregar contra quando há
algo contra a nossa honra, contra o nosso decoro, é contra nossas vidas, de forma honrosa. Veio ferir integridade, veio os crimes contra a honra para amparar isso. Existe um freio para isso e tantos outros aspectos de leis, tanto lei criminal quanto leis esparsas, que estão aí como freio. O check and balance, né? Que a gente tem os próprios crimes contra questão social, contra etnia, contra o preconceito religioso, que estamos tratando aqui, contra os diversos outros, mas que não precisam nem ser levantados aqui nesse prólogo. Mas a ideia é: existe dois caminhos que devem se tomar ao se falar da liberdade de expressão. Um caminho, ele é tirado por aquele que é o do ódio, né? Que é o quê? Quando as pessoas usam a liberdade de expressão e justificam, e sedimentam os seus argumentos para trazer o quê? Para trazer o ódio, para trazer a agressão, para ofender, para macular, para aviltar, para trazer a agressão odiosa, execrável, repulsiva, deplorável, violenta. Ou nós podemos usar a liberdade de expressão com freio, conforme diz a lei, que existe a coesão social, na qual a liberdade de expressão não vai ser tomada como rifle de assalto às nossas garantias que foram conquistadas historicamente por aqueles que nos antecederam, pelo bramido, pelo suor, pelo sangue, e que pavimentaram hoje a nossa estrada, a nossa vida, os tijolos da democracia e da liberdade. Não, é isso. O caminho que usar a liberdade de expressão para o ódio, outro caminho é: peraí, eu vou usar pela lei, eu vou frear pela lei. Eu não vou usar a liberdade de expressão de qualquer maneira, como foi bem pontuado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, que ele usou uma frase que eu achei interessante: usa liberdade de agressão e não liberdade de expressão. O que tem na cabeça do ser humano para criar 232 vídeos contra a Igreja Cristã Maranata? O tempo todo realizando ofensas, o tempo todo levantando críticas caluniosas, questões horríveis, difamando de todo meio possível. Claro que o crime que estamos falando aqui seria difamação, mas de todos os meios possíveis. E criou um canal absurdo, adjeto, que o tempo todo fala e usa o nome da igreja de todos os meios possíveis. Isso é inaceitável diante do Estado democrático que nós vivemos hoje. Sim, pode ter opinião, pode ter, sim, o seu entendimento, mas usar disso para agredir, para aviltar, não tem cabimento. Hoje, no nosso Estado democrático de direito, isso não cabe mais. Inclusive, o que aconteceu, vou ler um trecho aqui, a própria ação inicial, quando ela se debruçou, ela iniciou na tentativa, demonstrando que houve esses crimes, que houve essas condutas, e também requereu eles que fossem condenados danos morais. Não houve a tempo, a contento, a contestação. Ela foi extemporânea, correu a revelia. Eles até recorreram disso, mas correu a revelia. Não teve, inclusive, depois disso, o juiz já sentenciou a COR, correu a revelia, não houve nenhuma manifestação a contento. De fato, houve até uma complexidade, disse o advogado, em relação ao seu cliente, né? uma falta, uma falha em relação a eles, mas o que houve? Quando houve uma condenação, que foi uma condenação até contrária, porque inicialmente tinha sido deferida a tutela, a condenação, quando veio contrária, ela inclusive deu os danos sucumbenciais e aplicou a sucumbência de 20%. A sucumbência, a gente fala de honorário de sucumbência, a gente fala de zelo, pelo cuidado com a ação, e a advogada ali presente, ela sequer fez a contento, sequer fez no prazo a contestação, foi fora do prazo, isso foi evidenciado no processo, e ganhou, em relação aos honorários comerciais, o valor máximo de 20%. Isso salta aos olhos. E quando houve de nós um recurso em relação a isso, embargamos a sentença em relação a isso, ainda subiu mais 2%. Chega a ser descabível. Não tem qualquer cabimento em relação a isso. A única ação, a única conduta da advogada da parte adversa teria sido uma contestação em prazo impróprio, em prazo errado, um prazo totalmente fora do tempo. E aí
quando foi condenado danos honorários comerciais, foi em 20% do porte máximo, isso não tem também qualquer cabimento. Então, dentro dessa temática que foi abordada em relação tanto ao que ele tem realizado, tem passado sobremaneira sobre a liberdade de expressão, isso não cabe liberdade de expressão, o que ele tem feito, a conduta de fato tem sido muito além e tem entrado dentro dos crimes, dos freios que deveriam existir, das barreiras. Dentro dessa lógica, requer-se que vossas excelências possam dar provimento à apelação interposta com o fito de reformar integralmente a sentença e promova a imediata remoção dessas postagens que foram realizadas. E vossas excelências podem consultar a todo tempo o canal, inclusive, que foi aberto, milhares e milhares de vídeos somente contra a instituição da Igreja de São Maranata, hora apelante, e que isso não tem qualquer cabimento hoje no nosso Estado Democrático de Direito dessa forma. Então, agradeço até o tempo que me cederam para realizar essa digressão das falas e me coloco à disposição para qualquer situação. Bem concluída a exposição, parte do doutor Israel. Retomo a palavra, não posso deixar de cumprimentar Sua Excelência, né, pela sua manifestação, inclusive reiterar à mesa com a qual Sua Excelência sempre aborda todos os membros dessa turma e se porta, inclusive, nos julgados aos quais comparece para a defesa da sua constituinte. Me lembro que há pouco nós julgamos uma ação semelhante, o recurso da relatoria da desembargadora Diva, né? Também a mesma entidade religiosa ali apelava, situação bastante similar. Isso me parece que foi mês de outubro, né? Setembro, outubro. E aqui, doutor Israel, devido a bem de Vossa Excelência, eu estou mantendo a mesma posição que foi perfilhada pela turma. Aqui o que há é simplesmente manifestação do direito à liberdade de expressão e de crítica. Se o fiel aqui que figura como apelado saiu desencantado da igreja e quer partilhar o seu desencanto com aqueles que têm hábito aí de vislumbrar essas redes sociais e publicações, não há como se impedir, tanto que tanto na inicial como em todas as manifestações da igreja não houve transcrição de uma ofensa concreta. Houve ali indicação, eu fiz questão, inclusive, de abrir os links aí pertinentes a esse canal que foi criado pelo réu apelado aí para a veiculação, fiz questão de abrir para tomar conhecimento ali. Há, sim, críticas, mas jamais há ofensa, jamais há imputação de crimes aí para se qualificar como calúnia, jamais há menção expressa a qualquer dirigente ou pastor da igreja. Então, assim como a sentença fez, eu estou perfilhando o mesmo entendimento. Aqui nós estamos diante de um claro e legítimo exercício da liberdade de expressão. E aqui não há abuso algum. A apelante, com a devida vênia, ela, apesar de ser uma entidade religiosa, ela não pode se sentir imune à crítica, ao contrário. Se assim fosse, como é que a Igreja Católica estaria inviabilizada? Porque quantos milhões de postagens que são realizadas diariamente aí com juízos críticos? Então, não há como se tolher essa manifestação, ainda que se trate da entidade aí afetada aí, uma entidade religiosa. E aqui o que eu vislumbrei, fiz questão, inclusive, de mencionar em toda a fundamentação desenvolvida, é que, inclusive, o vocabulário utilizado pelo réu, de maneira alguma aqui, pode ser assimilado como desaroso, como ofensivo, como chulo, ao contrário. Tece críticas, assim, às vezes algumas mais ácidas, mas sempre com urbanidade, jamais ultrapassando o limite aí do direito, o exercício legítimo do direito de expressão e de livre manifestação. Então, por isso é que eu estou desenvolvendo toda essa argumentação e perfilhando o mesmo entendimento que já foi sufragado por essa turma em julgado recente, de que não se vislumbra, no caso concreto aqui, qualquer violação a esse direito subjetivo que assiste a todos como direito e garantia fundamental de externar as suas opiniões, ainda que revestidas de caráter crítico e de desapontamento, desde que aí não desbote para a ofensa pessoal. E é justamente o que nós vislumbramos no caso concreto. Não há, portanto, como se imputar ao réu a obrigação aí de fazer não só excluir as veiculações já postadas, como de
omitir de publicar qualquer outra manifestação em desfavor da igreja. Eu estou acolhendo, então, o recurso da apelante somente para afastar a multa que lhe for imputada aí por ter vencido os embargos de declaração reputados como protelatórios, que foram os únicos embargos de declaração manejados pela igreja, e, conquanto desprovidos, eu não vi esse intuito meramente procrastinatório, até porque ela figura como autora e tinha interesse aí de um desarte rápido da pretensão que formulara. Então, estou dando parcial provimento, egrégia turma, ao apelo, tão somente para afastar a multa imposta à apelante por ter sido os embargos por ela manejados em face da sentença reputados protelatórios. Quanto ao mais, eu estou mantendo intacta a sentença, inclusive quanto à verba honorária que fora imposta à igreja. Aqui estou deixando, inclusive, de majorar a imputação sucumbencial, portanto, já fixada pela sentença no parâmetro máximo tolerado aí pelo parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Então, é uma apertadíssima suma da matéria, da questão que está sob exame, ação combinatória acumulada com indenizatório, o pedido foi rejeitado, eu estou mantendo a sentença com base nesses argumentos sumariados e invocando, inclusive, esse precedente recente da turma da relatoria da desembargadora Diva Lucy, que perfilhou o mesmo entendimento. Mas ressalvo, desembargadora Simone, desembargador Gil, que estou em inteira disposição para, se necessário, promover a leitura da íntegra do voto. Como vota a desembargadora Simone Lucindo? Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Israel pela sustentação oral e tive a oportunidade de analisar detidamente as alegações da igreja e também entrei lá, verifiquei os links em que é alegada aí esse abuso de direito, mas tal qual o eminente relator, não verifiquei a presença desse abuso, mas sim o exercício aí do direito à manifestação livre do pensamento, o direito de exercitar a crítica. Então, não vejo como abrir divergência aqui em relação às conclusões do sentenciante, agora do eminente relator. Então, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, desembargador Teófilo. Voto a desembargadora Diva Lucy. Senhor presidente, eu cumprimento o doutor Israel Marques, bastante empático na defesa do seu cliente, está de parabéns, mas eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Proclamo, então, o resultado do julgamento, apelação conhecida e desprovida, unânime. Ou melhor, perdão, deixa eu retificar, apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a multa imposta pela sentença, unânime.